Olá, gente, tudo bem com vocês? Nós vamos ver então, eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre a arte barroca nesta semana. É uma arte que ocorreu aí entre o século XVI e o século XVII, tá? Mas antes de eu começar a falar um pouquinho sobre a arte barroca, eu vou colocar uma música que é do professor Jefferson Guimarães e cantado por Tenilson Del Rey. É um projeto História Cantada do Paraná, né, do governo da educação do Paraná, e que relembra um pouquinho sobre o Renascimento. A música ela tem aí um eco um pouco meio que atrapalha um pouquinho, mas eu vou deixar depois também no Classroom para vocês reverem ela aí na casa de vocês, tá? É bem bacana. Vamos lá ver então um pouquinho dessa música. O Renascimento foi um movimento artístico, literário e científico, ligado à burguesia. Inicialmente pertencente ao mundo italiano e um teor greco-romano o influencia, caracterizado pelo antropocentrismo, pelo otimismo realismo, pelo prazer mundano, racionalismo e naturalismo presentes nos temas, financiado pelos mecenas. O princípio de Maquiavel, Michelangelo e a Pietà, Madonna de Rafael, Leonardo e a Mona Lisa. O princípio de Maquiavel, Michelangelo e a Pietà, Madonna de Rafael, Leonardo e a Mona Lisa. E o nascimento se espalha para fora da Itália, outros países da Europa rompem fronteiras. E a ciência se desenvolveu, Copérnico e Galileu. A terra é quem gira em torno do sol, mesmo que a igreja não queira. O princípio de Maquiavel, Michelangelo e a Pietà, Madonna de Rafael, Leonardo e a Mona Lisa. O princípio de Maquiavel, Michelangelo e a Pietà, Madonna de Rafael, Leonardo e a Mona Lisa. Bacana, né? Eu vou deixar aí para vocês olharem depois, darem mais uma escutada na música. É bacana, fica na cabeça, até quando eu achei ela e escutei, ficou aí impregnada na cabeça, mas é uma música bem bacana e que recorda, né? Recorda um pouquinho sobre o Renascimento, né? Que o Barroco vem aí um pouquinho oposto a esse movimento. Então vamos lá, começando com o Barroco, né, que foi o movimento logo após então o Renascimento, né, Renascimento que trazia a cultura lá da greco-romana e que tinha, né, a sua filosofia aí no antropocentrismo, né, que era o homem aí o centro do universo. E aí nós vamos ter agora, né, como a Igreja Católica ela acaba perdendo um pouquinho de poder por causa da ciência, né, porque antes se tinha o homem como centro do universo, e aí a Igreja então acaba perdendo um pouquinho de poder, e aí eles precisavam resgatar, né, os fiéis, resgatar esse poder, e aí então eles começaram com o movimento barroco, que tem como filosofia, vamos dizer assim, o teocentrismo, né, que é Deus no centro do universo. Então, o que eu coloquei aqui, a Igreja Católica foi perdendo seu poder
pois a força da razão libertava o homem do autoritarismo imposto pela religião. A religião na época, né, era muito autoritária. Para reconquistar seu prestígio e poder, a Igreja Católica organizou a Contra-Reforma. Ela queria também reafirmar e difundir sua doutrina. Uma das mudanças foi a criação da Companhia de Jesus, ordem jesuíta, que tinha como objetivo difundir a fé católica entre os povos não cristãos e construir grandes igrejas. E é nesse processo de construção e decoração que nasce então a arte barroca, que é uma arte muito carregada, muito decorada, tá? Com bastante decoração. A Igreja de Jesus foi a primeira de estilo barroco, tá? Construída em Roma por um dos mais importantes arquitetos italianos, o Giacomo della Porta, entre 1571 e 1575. Aí pertencia então a essa Companhia de Jesus. Esse tipo de arquitetura rompe com os valores da racionalidade e simplicidade, marcas renascentistas, porque agora as arquiteturas, as igrejas barrocas, não têm nem um pouco de simplicidade, tá? Ela tem de grandiosidade. Então, arquitetos, pintores e escultores tinham a missão de transformar as igrejas em espaços cênicos para a representação de uma espécie de teatro sagrado. Então, eles tinham a missão, tanto na escultura quanto na pintura, né, transformar então como se fossem espaços cênicos, contando sobre a religião, falando sobre sobre a religião católica, e ele ficou muito mais emotivo do que lá no Renascimento. Agora é muito mais emoção aplicado, tá? Então observem a imagem, como está o rosto das pessoas, o que suas expressões demonstram. É fácil perceber o que está acontecendo ali? Qual a parte mais iluminada do quadro? Então é tudo isso que vem trazer agora a arte barroca, a pintura barroca neste caso aqui. Tá? Vai trazer é como se fosse um teatro agora, como se fosse um teatro. Então eles fazem as pinturas como se estivessem fazendo cenas teatrais, né? Com muita carregada de emoção, né? Com luminosidade. Essa parte da emoção, de movimento, né? Essa ideia não se tinha no Renascimento, tá? Então ali foi colocado aqui, ó, no Renascimento pregava-se a força da razão sobre a emoção, e as figuras eram representadas de forma estática, não tinha essa ideia de movimento, né? No Renascimento, ó, como se estivesse pousando para um retrato. Isso era no Renascimento. Agora, né, o Barroco já é totalmente ao contrário, o conceito é outro, né? Então, para exaltar os sentimentos, tem muito sentimento aí na arte barroca, né? A emoção, que é uma delas, que é a principal. As cenas são representadas de forma teatral, isto é, os personagens parecem estar em movimento e a religiosidade é expressa de forma dramática, muito drama, né? De forma a atingir inclusive a emoção de quem observa o quadro. A luz também dá intensidade do drama à cena, destacando os elementos mais importantes do quadro. Assim como nos quadros religiosos, a carga dramática e a sensação de movimento vão aparecer também nas esculturas, tá? Então eles passam isso para as esculturas. Observe ali a escultura ao lado. Atente para a noção de movimento dada à escultura. Olha como dá aquela ideia de movimento que ele está, né, fazendo um movimento do teatro, né, um movimento sentimental ali. Davi é representado no momento em que irá atirar a pedra em Golias. Veja a expressão do seu rosto, né? Olha como o rosto está bem expressivo. É bem diferente daquela representada por Michelangelo, né? Que foi um artista do Renascimento que também fez a escultura de Davi, que é essa ali que está do lado. Então, de um lado nós temos a escultura barroca, né? E do outro nós temos a escultura renascentista. Percebam a diferença. A renascentista, o Davi, está mais estático, né? Não tem ideia de movimento. Ele é como se ele estivesse pousando para uma foto. E agora no barroco é como se ele tivesse movimento, emoção, né? Bem dramático. O equilíbrio entre a arte e ciência, um dos objetivos do artista renascentista, sofre uma ruptura no barroco, que além de temas religiosos, também retrata cenas mitológicas e do cotidiano.
sempre com o predomínio da emoção e da razão. Então sempre vai predominar esses dois aqui, ó, tá? Também apresentam como característica a oposição entre o poder humano e o poder divino, o céu e o inferno, o antropocentrismo e o teocentrismo, que é a doutrina agora pregada no barroco, né, na arte barroca, no período barroco, onde Deus é o centro do universo e não o homem. Tá? Então o estilo barroco saiu da Itália e difundiu-se por vários países europeus, chegou mesmo na América e marcou as cenas artísticas brasileiras também, depois eu vou passar ali. Devido às suas características mais livres, permitiu que elementos de culturas locais fossem representados em seus quadros. Na Holanda, por exemplo, houve uma preferência por parte de Rembrandt em retratar cenas do cotidiano. Na América Espanhola, elementos da cultura indígena eram incorporados à decoração das igrejas. E aí, então, como fala esse último slide, o barroco também é trazido para o Brasil, claro, um pouquinho mais tarde, aí pelo século XVII e XVIII, ele chega ao Brasil. Observem como ele é bem carregado, né? Aqui é o altar-mor da capela de Nossa Senhora de Montserrat, né? Que é um exemplo de arte brasileira, barroca brasileira. Olha, observem a imagem como ela é bem carregada, porque ela tem essa ideia de transmitir como se fosse um teatro, né? Uma cena teatral, né? O ouro, descoberto principalmente em Minas Gerais, além de enriquecer os cofres portugueses, transformou a sociedade brasileira. Quem traz a arte barroca nessa ideia aí são os jesuítas que vieram, né, para o Brasil e tentaram também passar o catolicismo para os povos indígenas, tá? Então eles trazem isso, eles passam para os indígenas, para os africanos, escravos que estariam aqui no Brasil. Isso vocês veem em história, né, sobre os jesuítas também. As cidades cresceram, enriqueceram e as construções se aprimoraram graças à corrida em busca do ouro. Vieram da Europa, nesse período, arquitetos, pintores, escultores interessados nas riquezas do Brasil, que trouxeram o estilo do barroco. Os jesuítas, como eu falei, trouxeram então a missão de converter ao catolicismo os povos indígenas, os escravos africanos. Então nasce aí a arquitetura religiosa brasileira, que é o maior expoente do barroco, tá? Observe o interior da igreja, aquela da foto anterior. O altar marca do barroco é como um cenário teatral onde acontece um espetáculo. O exagero do dourado é um elemento característico, como se Deus estivesse ajudando a descoberta do ouro. Então olha só como eles empregavam isso também na religião. O fato do ouro estar em Minas Gerais fez com que o barroco mineiro se tornasse o mais conhecido. Consequentemente, aí teve a maior produção e difusão. Nós vamos ter, quem produzia, a maior parte, quem fazia as igrejas, as esculturas eram os escravos, tá? Mas tem um muito importante que se destacou aí, que os escravos não alcançavam a fama, mas teve um que se destacou aí, que foi o Antônio Francisco Lisboa, né, conhecido como Aleijadinho. Ele tem a sua arte barroca, né, inspirada no barroco, muito forte aí como arte barroca no Brasil, tá? Então aqui, ó, quem produzia as esculturas, frisos e entalhes barrocos das igrejas normalmente eram os escravos, que trabalhavam em oficinas, né? Eles dominavam a metalurgia, a fabricação de cerâmica e escultura em madeira. O fato de serem escravos os impediu de alcançar a fama, mas há uma grande exceção, Antônio Francisco Lisboa, ou Aleijadinho. Pela participação de escravos e índios, o barroco é considerado por muitos historiadores da arte a primeira manifestação artística e cultural genuína brasileira. Tá? Então aqui, ó, tem uma das obras aí do Aleijadinho, tem na igreja de Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas, Minas Gerais. Né? Tem as esculturas, tá, barrocas, a igreja. Aqui é uma obra, então, do Aleijadinho. Nós temos também no Sete Povos das Missões, ela também teve aí influência barroca. E uma curiosidade bem interessante, quem teve oportunidade já de visitar algum
Aqui é aqui é São Miguel das Missões, essa imagem. Eu já tive a oportunidade de ir lá. Tem um museu que tem as esculturas. Tem uma curiosidade muito importante que eu abordo aqui nesse slide, que é eles faziam os santos. E eles deixavam um oco por dentro. E aí surge a expressão santo do pau oco. Quem é que já não ouviu essa expressão por aí, né? Quem é que já, de repente, até não chamou alguém de santo do pau oco? Então essa expressão surge aí, né, porque eles faziam as esculturas na madeira e era oca por dentro. Eu tive a oportunidade de ir ali, ali em São Miguel, e eu consegui, dá para entrar eles lá no museu, pelo menos na época que eu fui, a gente consegue entrar dentro do santo por trás, ele é oco, né, e aí surge então a expressão santo do pau oco que eu coloco aqui nesse slide. O barroco dos 7 povos das missões, executados pelos índios da região, retrata nas imagens e nas figuras o tipo de físico indígena e apresenta o talhe rústico do machado. Uma curiosidade que caracteriza a escultura barroca brasileira, tá? Isso é santo do pau oco brasileiro, são as chamadas imagens de pau oco, de onde se originou a expressão santo do pau oco. Eram esculturas ocas de imagens sacras que serviam para levar o ouro e pedras preciosas contrabandeados para a Europa. Então eles faziam oco porque eles contrabandeavam então as pedras preciosas para a Europa, então eles escondiam dentro disso aí, dentro das imagens, né, dos santos, das imagens sacras, né? Então surge aí uma curiosidade, santo do pau oco, devido a isso, tá? Eu fui bem sucinto, bem rápido, até para não ficar um vídeo muito comprido. Tem algumas coisas que eu vou agora falar para vocês aí para finalizar então. Junto então com esse vídeo tem os slides, eu vou colocar para quem quer dar mais uma passada, para não ficar ouvindo a minha voz chata, pode passar só os slides. Também eu vou colocar aí um texto complementar, que tem um pouquinho dos slides, tem algumas coisas um pouquinho a mais, não são muitas, mas é só para complementar um pouquinho. O material, eu tenho eu vou postar também um material da Secretaria da Educação de Pernambuco, também tem sobre a arte barroca, também é só para vocês lerem, né, para saberem um pouquinho mais, tá? E eu vou pedir, não esqueçam, não vou falar por quê, mas vão guardando a partir de hoje, vão guardando materiais recicláveis, tá? Caixinha de leite, rolo de papel higiênico, caixinha de remédio, vão guardando esses tipos de material, tá? Que nós vamos ocupar uma atividade mais adiante, tá? Que daí eu vou explicar depois quando chegar o momento, certo? Então, para não se estender, foi bem rápido mesmo, bem resumido, tá? E aí vocês fazem, a atividade de hoje é uma cruzadinha só para marcar a presença, não vale nota, certo? Não esqueçam então dos materiais recicláveis. Se quiserem escutar a música novamente, é bem bacana, né? É um estilo bem legal, ficou bacana para relembrar. Eu vou também colocar no Classroom ali. Por hoje é isso então, arte barroca. Até a próxima aula. Fiquem em casa, certo? Tchau, tchau.